Pai Celestial, Criador de todo o universo e sopro de vida em meus pulmões, eu me apresento diante de Ti neste momento sagrado. O sol nasce, ou talvez o silêncio da noite me envolva, mas em qualquer tempo, minha alma reconhece que este é o dia que o Senhor fez. Antes mesmo que o mundo exija minha atenção, antes que os problemas batam à minha porta, ou que as notificações do celular tentem roubar minha paz, eu escolho parar. Eu escolho te buscar. Muitos de nós caminhamos pela vida como se estivéssemos em um labirinto sem fim. Mas no fundo do nosso ser, sentimos que chegamos a uma encruzilhada espiritual. Não é um lugar físico com placas brilhantes ou trombetas retumbantes. É um espaço silencioso dentro da alma, onde o teu Espírito Santo sussurra gentilmente. Qual caminho você vai escolher hoje? É um momento de clareza, onde percebemos que a vida não é feita apenas de dias que passam, mas de decisões que ecoam na eternidade. Lembro-me das palavras de Jesus, que com tanta clareza nos alertou sobre as duas estradas da existência. Ele nos disse que a porta é estreita e o caminho é apertado para aqueles que buscam a vida verdadeira. Muitas vezes, Senhor, nos sentimos atraídos pela estrada larga. Ela parece segura porque é populosa. Ela parece certa porque ninguém nos questiona nela. É a estrada do eu faço o que eu quero, do todo mundo está fazendo, da conformidade com o mundo. Mas hoje, eu entendo que a largura dessa estrada é um engano. Ela é larga porque não exige renúncia, mas termina em um abismo onde não há tua presença. Pai, ajuda-me a não ter medo da quietude do caminho estreito. Ajuda-me a entender que ser poucos com o Senhor é ter tudo, enquanto ser muitos sem ti é estar vazio. Que meu coração não se deixe enganar pela facilidade, mas que seja atraído pela tua verdade, que liberta e transforma. Se você sente que hoje é o dia de escolher o caminho da vida, escreva nos comentários: Senhor, guia os meus passos. Senhor, continuamos nesta conversa profunda contigo, pois reconhecemos que o maior perigo que enfrentamos não é apenas a rebeldia escancarada, mas o sutil e silencioso deixar-se levar. É tão fácil nos perdermos na estrada larga, não porque decidimos odiar a ti, mas porque decidimos amar o conforto. A estrada larga, Pai, muitas vezes parece terrivelmente normal. Ela não cheira a pecado óbvio. Ela cheira a sucesso, a aceitação social, a uma agenda lotada e a uma vida bem-sucedida aos olhos dos homens. É aqui que mora o engano que Jesus nos alertou. Muitos estão nesse caminho, falando o teu nome, frequentando templos, conhecendo as letras das canções, mas o coração permanece intocado. Vivemos em uma era onde a aparência de piedade é comum, mas o poder da transformação real é raro. A verdade é que a estrada larga é perigosa, porque nela podemos acreditar que estamos salvos apenas porque somos sinceros ou boas pessoas, enquanto negligenciamos o convite principal do Evangelho, a entrega total. Pai, desperta-nos para o fato de que a mornidão espiritual é uma forma de destruição lenta. Não queremos ser apenas pessoas religiosas que nunca se arrependeram. Queremos ser discípulos que foram quebrantados pela tua graça. Que a nossa fé não seja um acessório que usamos para nos sentirmos bem, mas a bússola que direciona cada pensamento e cada transação da nossa vida. Ajuda-nos a sair do piloto automático espiritual. A vida eterna não é algo em que tropeçamos por acaso. É um destino para o qual caminhamos com intenção, guiados pela tua luz, mesmo quando o mundo inteiro parece caminhar na direção oposta. Dá-nos coragem para sermos diferentes. Se o normal deste mundo é a ansiedade, o egoísmo e a busca desenfreada por prazer, que o nosso anormal seja a paz que excede o entendimento, a generosidade e a santidade. Não queremos apenas concordar com a verdade, queremos agir sobre ela, pois sabemos que a fé sem obras é morta e que a estrada da destruição
está pavimentada com boas intenções, que nunca se tornaram obediência. Se você deseja sair do automático e viver uma fé real e profunda, declare agora: glória a Deus pela sua verdade que me liberta. Senhor, ao olharmos para o espelho da tua palavra, somos confrontados com uma pergunta que não podemos evitar: em qual estrada eu realmente estou? Tu não nos julgas pelas palavras que saem dos nossos lábios durante as orações públicas, mas pela direção para a qual nossos pés apontam quando ninguém está olhando. O caminho estreito não começa com uma emoção passageira ou com o cumprimento de uma tradição familiar. Ele começa com o arrependimento genuíno. Muitas vezes, Pai, entendemos o arrependimento de forma errada. Pensamos que é apenas sentir remorso ou chorar pelos nossos erros. Mas a tua verdade nos ensina que o arrependimento é uma metanoia, uma mudança completa de mente e de direção. É o momento em que paramos de tentar convencer o Senhor a abençoar o caminho que escolhemos e passamos a pedir que o Senhor mude o nosso coração para que desejemos o teu caminho. É o fim da nossa autonomia rebelde e o início da nossa dependência filial. Como diz o profeta Isaías, todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho. Esse é o resumo da condição humana. A insistência em ser o capitão da própria alma. Mas hoje, entendemos que não precisamos apenas de um ajuste em nossa rota ou de uma melhoria em nosso comportamento. Precisamos de uma nova estrada. Jesus foi radical ao dizer: entrai, não se entra no reino de Deus por acidente. Ninguém escorrega para dentro da santidade. É uma decisão consciente de atravessar a porta estreita, deixando para trás a bagagem do orgulho, do controle e da autojustificação. Essa entrada é desconfortável porque exige uma honestidade brutal. Exige que olhemos para as nossas motivações e admitamos que, muitas vezes, buscamos a nossa própria glória disfarçada de religiosidade. Mas, ó Deus, que alívio a quando finalmente paramos de correr. Que paz encontramos quando confessamos que o nosso próprio caminho nos levou apenas ao cansaço e à sede. O arrependimento não é um castigo, é o portal de acesso à tua misericórdia infinita. Se você reconhece que precisa de um novo rumo e deseja a direção do Pai, escreva com fé: amém, Senhor. Transforma o meu coração. Pai, tua palavra nos apresenta o espelho de Jonas, um homem que recebeu uma ordem clara, mas que, ao deparar-se com o peso da obediência, escolheu a fuga. Quantas vezes, Senhor, nós somos Jonas? Tu nos chamas para o perdão, mas o nosso coração clama por justiça própria. Tu nos chamas para a entrega, mas nós preferimos o controle. Jonas não fugiu para cometer crimes terríveis aos olhos do mundo. Ele apenas decidiu ir para a direção oposta da tua vontade. Ele buscou Tarsis quando o Senhor ordenou Nínive. E aqui aprendemos uma lição profunda e dolorosa. O pecado sempre nos leva para baixo. Jonas desceu para Jope, desceu para o porão do navio e, finalmente, desceu para as profundezas do mar. A desobediência é uma queda livre, mesmo quando estamos confortavelmente instalados em um navio caro e moderno. Jonas achou que poderia escapar da tua presença mudando de geografia, esquecendo-se de que não há lugar no universo onde o Senhor não esteja. Muitos de nós hoje não estamos em navios de madeira, mas fugimos de ti através do trabalho excessivo, do consumo desenfreado, do entretenimento constante ou até de uma religiosidade vazia que ocupa o tempo, mas não transforma a alma. Fugimos para o barulho para não ouvir a tua voz. O mais assustador, Pai, é que Jonas conseguiu dormir no meio da tempestade. Isso nos mostra que o pecado tem um efeito anestésico. Podemos estar em perigo extremo, longe da tua graça, e ainda assim sentir uma falsa paz, uma calma enganosa que precede o naufrágio. Senhor, desperta-nos antes que a tempestade nos alcance. Não permitas que o nosso coração se torne insensível aos teus avisos, que a nossa paz não venha da ausência de problemas,
mas da presença da tua obediência em nossas vidas. Que sejamos honestos o suficiente para admitir quando estamos no navio para Tarsis, tentando escapar daquilo que o Senhor já nos ordenou fazer. A tua vontade pode parecer difícil, mas é o único lugar seguro para se estar. Se você decide hoje parar de fugir e se entregar totalmente aos planos de Deus, comente com fé: eis-me aqui, Senhor. Pai, a história de Jonas nos revela uma verdade que muitas vezes tentamos ignorar. Nossas escolhas nunca afetam apenas a nós mesmos. Quando Jonas desobedeceu, ele não apenas colocou a própria vida em risco, mas trouxe uma tempestade sobre todos os marinheiros inocentes que estavam naquele barco. Nossa rebeldia tem ondas de choque que atingem nossas famílias, nossos filhos, nossos amigos e até pessoas que nem conhecemos. O pecado nos faz acreditar na mentira do individualismo, mas a verdade é que ninguém vive ou cai sozinho. No entanto, Senhor, quão maravilhosa é a tua misericórdia disfarçada. Quando Jonas foi lançado ao mar, o Senhor não o abandonou à própria sorte nas águas profundas. O Senhor preparou um grande peixe. Muitas vezes olhamos para situações que nos engolem, as crises, as perdas, os momentos de escuridão, e pensamos que é o nosso fim ou o teu castigo. Mas hoje entendemos que, às vezes, o Senhor permite que sejamos engolidos pelo ventre de uma baleia, para nos impedir de continuar correndo para o abismo. O ventre do peixe não foi o túmulo de Jonas, foi o seu altar. Foi na escuridão, no isolamento e no cheiro da morte que ele finalmente olhou para cima e clamou. Às vezes, o Senhor precisa nos parar à força, removendo todas as nossas distrações e confortos de Tarsis, para que possamos finalmente orar com sinceridade. É no lugar do eu não consigo mais que o teu eu posso começa a agir. Onde o mundo vê derrota, o Senhor está operando um resgate. Obrigado, Pai, pelas baleias em nossas vidas. Obrigado por nos cercar quando estamos indo pelo caminho errado. Se hoje alguém se sente cercado pela escuridão ou engolido pelas consequências de suas próprias decisões, que essa pessoa entenda que este é o lugar da tua misericórdia. O Senhor nos interrompe porque nos ama e porque ainda há uma Nínive esperando pela nossa obediência. Se você reconhece que Deus tem te livrado mesmo nos momentos difíceis, comente com gratidão. Santo é o teu nome, Senhor. Pai, a história de Jonas não é apenas um relato sobre um profeta fujão, mas é um espelho que aponta diretamente para o teu Filho, Jesus Cristo. O próprio Jesus nos disse que nenhum sinal seria dado a uma geração incrédula, exceto o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, Jesus esteve 3 dias e 3 noites no coração da terra. A escuridão de Jonas foi o prelúdio de uma libertação. A escuridão do sepulcro de Jesus foi o prelúdio da salvação de toda a humanidade. Jesus é o Jonas perfeito. Jonas fugiu da missão por falta de amor aos seus inimigos. Jesus abraçou a sua missão por um amor incomensurável por nós, que éramos seus inimigos. Jonas foi lançado ao mar para que a tempestade cessasse para os marinheiros. Jesus foi lançado ao mar da ira de Deus e da morte para que a tempestade do juízo cessasse sobre as nossas vidas. Ele não fugiu da cruz. Ele não pegou o navio para Tarsis. Ele caminhou resoluto em direção ao Calvário, enfrentando a porta mais estreita que já existiu, para que hoje tivéssemos um caminho de volta para ti. Essa vitória, Senhor, é o que nos dá esperança na nossa própria caminhada. Quando sentimos que falhamos, quando as águas da vida tentam nos afogar, lembramos que o túmulo está vazio. A ressurreição de Cristo é a prova de que nenhuma situação é tão desesperadora que a tua mão não possa alcançar. E nenhum erro é tão profundo que o teu perdão não possa resgatar. Jesus voltou da morte para nos oferecer não apenas um exemplo, mas a sua própria vida habitando em nós. Hoje, não pregamos apenas uma moralidade ou um código de conduta. Pregamos o Cristo ressurreto, que nos capacita a viver o impossível. Se ele venceu a morte,
Ele pode vencer o vício que te prende, a depressão que te cala e o medo que te impede de avançar. O sinal de Jonas se cumpriu. A vida venceu a escuridão e essa mesma vida está disponível para todo aquele que crê. Se você crê que Jesus ressuscitou e tem poder para transformar a sua vida, proclame: glória a Deus! Jesus vive e reina. Pai, voltamos nossos olhos para o ensinamento central do teu Filho: o custo de ser seu seguidor. Tu nunca nos enganaste com promessas de um caminho fácil ou de uma vida sem desafios. Jesus foi transparente ao dizer que quem quiser segui-lo deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Isso nos confronta, Senhor, porque vivemos em uma cultura que nos incentiva a aceitarmos a nós mesmos, a seguirmos nossos corações e a nunca dizer não aos nossos desejos. A cruz, Pai, não é um enfeite de pescoço, é um instrumento onde o nosso velho homem morre para que o novo homem, Cristo, possa nascer. Muitas vezes, a estrada parece solitária. Vemos a multidão correndo na direção oposta, rindo de nossas convicções, chamando nossa fé de arcaica ou desnecessária. O mundo ama o que é seu, e o caminho estreito nos torna estrangeiros e peregrinos nesta terra. Mas hoje, eu peço força para não negociar meus valores por um momento de aceitação. Força para não trocar minha herança eterna por um prato de lentilhas de prazer momentâneo. Senhor, que eu entenda que a porta é estreita, porque a verdade é específica. Não existem 1000 verdades, existe a verdade, e ela tem um nome: Jesus Cristo. Ajuda-me a não tentar alargar a porta com desculpas ou interpretações convenientes. Que eu aceite o teu jugo, que é suave, e o teu fardo, que é leve, sabendo que a disciplina do caminho estreito é o que produz em mim um peso eterno de glória. Se você aceita o desafio de carregar sua cruz e seguir a Jesus todos os dias, comente com determinação: eu escolho o caminho do Senhor. Pai, vivemos em um mundo viciado em facilidades. Tudo é desenhado para ser rápido, sem dor e sem esforço. Infelizmente, essa mentalidade muitas vezes se infiltra em nossa vida espiritual. Começamos a acreditar na mentira de que, se algo é difícil ou exige sacrifício, não pode ser da tua vontade. Mas a história da cruz e a caminhada de cada profeta nos mostram que o caminho correto raramente é o mais fácil. A facilidade não é um selo de aprovação divina, e a popularidade não é sinônimo de verdade. Jesus nos alertou que o caminho que leva à vida é apertado. Ele é apertado porque exige foco. Ele é apertado porque não permite que levemos conosco o lixo do pecado, o peso do rancor e a arrogância do saber tudo. Às vezes, Senhor, sentiremos o cansaço. Veremos pessoas na estrada larga, parecendo muito mais felizes, sem as restrições que a santidade nos impõe. Mas ajuda-nos a olhar além do agora. A estrada larga é um banquete que termina em fome eterna. O caminho estreito é um deserto que termina no banquete das bodas do Cordeiro. Senhor, dá-nos discernimento para não buscarmos atalhos. O atalho é a tentação de querer a bênção sem a obediência, a coroa sem a cruz, a vitória sem a batalha. Fortalece o nosso não para as propostas do mundo que parecem brilhantes, mas que apagam a luz do teu Espírito em nós. Que a nossa busca não seja pelo que é confortável, mas pelo que é eterno. Que a nossa satisfação não venha do aplauso dos homens, mas do teu sorriso de aprovação ao final de cada dia. Lembramos que a porta está aberta, mas ela é baixa. Para passar por ela, precisamos nos inclinar. Precisamos de humildade. Não entramos nela de cabeça erguida, confiando em nossos próprios méritos, mas de joelhos, reconhecendo que só tu és santo. Que a nossa jornada seja marcada por essa dependência constante, sabendo que cada passo dado em obediência, por mais difícil que seja, nos aproxima mais do teu coração. Se você escolhe o que é certo em vez do que é fácil, declare com confiança:
O Senhor é a minha força e o meu escudo. Pai, reconhecemos que o caminho estreito não é uma estrada que percorremos com nossas próprias pernas ou por nossa força de vontade. Se dependesse de nós, já teríamos tropeçado e voltado para a facilidade da estrada larga há muito tempo. A beleza do Evangelho não é que somos fortes o suficiente para seguir a Jesus, mas que Ele é gracioso o suficiente para nos carregar. O Senhor não está apenas no final do caminho, esperando por nós. O Senhor caminha ao nosso lado, segurando nossa mão em cada trecho íngreme. Muitas vezes, a nossa religiosidade tenta transformar a fé em um conjunto de regras pesadas, mas a tua voz nos chama para um relacionamento. Jesus não está no portão com um chicote, exigindo perfeição. Ele está lá com os braços abertos, oferecendo perdão para o nosso passado e poder para o nosso futuro. O convite "vinde a mim" é para os cansados e sobrecarregados, para aqueles que tentaram carregar o mundo nas costas e perceberam que não conseguem. Entrar pela porta estreita é, na verdade, um ato de descanso. É o descanso de parar de fingir que somos perfeitos. É a liberdade de admitir nossa fraqueza e encontrar a tua força que se aperfeiçoa nela. Se hoje alguém que nos ouve se sente indigno, se sente sujo pelos erros da estrada larga, que essa pessoa ouça agora: a porta ainda está aberta. A graça de Deus é maior do que o seu maior pecado. O sangue de Jesus tem poder para lavar cada mancha e transformar um perseguidor em apóstolo, um fugitivo em profeta. Senhor, que a tua graça não seja uma desculpa para continuarmos no erro, mas o combustível para nossa santidade. Que o amor que recebemos na cruz nos constranja a viver de uma forma que te agrade. Não caminhamos para sermos amados, caminhamos porque já somos amados. Que essa certeza nos dê estabilidade quando o mundo balançar e nos dê paz quando a jornada parecer longa demais. Se você reconhece que a graça de Deus é o que te mantém de pé, comente com gratidão: a tua graça me basta, Senhor. Pai, chegamos ao final desta oração, mas sabemos que este é apenas o começo de uma nova caminhada com o Senhor. O caminho estreito e a estrada larga não são apenas metáforas sobre como vivemos. Eles são sobre onde terminaremos. Jesus foi enfático: as estradas não terminam no mesmo lugar. Uma leva à destruição, a ausência eterna da tua luz. A outra leva à vida, a plenitude da tua presença, onde não haverá mais choro, nem dor, nem separação. A vida é um sopro, Senhor. O tempo passa como a relva que hoje nasce e amanhã é lançada ao fogo. Por isso, a pergunta mais importante que podemos fazer hoje não é sobre o nosso sucesso financeiro, nossa posição social ou nossos planos para os próximos anos. A pergunta crucial é: em qual direção eu estou caminhando agora? Se a morte me encontrasse hoje, qual porta eu teria atravessado? Que essa consciência da eternidade não nos traga medo, mas nos traga urgência e sabedoria para vivermos cada minuto com propósito. Senhor, eu te peço por cada pessoa que acompanhou esta oração, que o teu Espírito Santo cele estas palavras no coração delas, que elas não saiam daqui apenas comovidas, mas transformadas. Fortalece o pai de família que decidiu ser fiel. Encoraja o jovem que decidiu não se corromper. Levanta aquele que estava caído na beira da estrada larga e dê a ele forças para recomeçar no caminho estreito. O Senhor é o Deus das segundas, terceiras e infinitas chances para quem se aproxima com um coração humilde. Ao encerrarmos, colocamos o nosso amanhã em tuas mãos. Que cada passo dado a partir de agora seja um passo de obediência. Que a luz de Cristo brilhe através de nós de tal forma que outros se sintam atraídos a deixar a multidão e buscar a porta estreita. Não caminhamos para a destruição, caminhamos para o lar, caminhamos para os braços do Pai. Obrigado por Jesus,
o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Se você crê que o melhor de Deus ainda está por vir e que sua morada é no céu, escreva com toda a sua alma: Amém. Glória a Deus. Eu pertenço ao Senhor.